Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de termoquímica, né? Um assunto abordado no segundo ano, mas um assunto que gera bastante dúvida. Então, quando a gente fala termoquímica, a gente vai trabalhar aqui, na verdade, com as trocas de energia. Aí você diz, essa energia que a gente está trabalhando aqui, na verdade, as liberações e absorções de calor. Então o sistema pode liberar e pode absorver calor. Então a gente classifica basicamente as reações sob dois critériozinhos aqui no que diz respeito a absorver e liberar energia. Então as reações elas podem ser exotérmicas. Aí você diz assim, o que seria uma reação exotérmica? São as reações que liberam calor. Então, toda reação que libera calor, ela é uma reação exotérmica. E nós temos as reações endotérmicas, que são as reações que absorvem o calor. Então, o sistema ele sempre está liberando ou está absorvendo o calor. Isso é uma coisa importante que o aluno tem que ter em mente. Outra coisa que a gente observa são as observações no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. O que acontece? Do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer energia. Então essa energia que eu vou fornecer, vou ter que fazer o sistema absorver essa energia. Então são processos endotérmicos. Então, para passar do sólido para o líquido, eu preciso fornecer energia ao sistema, eu preciso fazer o sistema absorver essa energia. Então, a fusão, por exemplo, que é a passagem do sólido para o líquido, é um processo endotérmico. Do mesmo jeito que, se eu quiser continuar passando do líquido para o gás, eu vou ter que continuar fornecendo. E no sentido contrário, eu vou ter uma liberação. Então, é um processo exotérmico, porque eu vou ter que liberar esse excesso de energia. Porque aqui eu tenho as moléculas mais juntinhas e aqui eu vou ter as moléculas mais separadas. Então, daqui, né, para passar do sólido até o gasoso, eu tenho que aumentar a energia. Ou seja, eu tenho que fornecer mais calor para o sistema. Então, esse esqueminha, a gente já começa a entender isso aí. Então, quando a gente começa a analisar na termoquímica, outra coisa que a gente precisa saber seria a quantidade de calor. Como calcular essa quantidade de calor que é liberado, que a gente chama de Q? Então, os equipamentos chamados calorímetros são os equipamentos na qual a gente utiliza para calcular aí essa quantidade de calor, de energia aí que é liberada ou absorvida. Então, a gente usa aquela formulazinha da física, né? Quantidade de calor, mc delta T, onde a gente tem aqui no Q a quantidade de calor, o M é a massa, dada em grama, o C significa calor específico e o delta T significa variação de temperatura, onde seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa fórmula aqui que a gente está trabalhando, esse Q é mc delta T, esta equação ela é muito utilizada, né, na física, a física usa bastante ela, mas de um modo geral a gente usa também na química. A temperatura aqui é dada em graus Celsius e o calor específico, a unidade do calor específico seria caloria por grama vezes graus Celsius. Então seria o sistema de unidade aqui. Só que na termoquímica a gente não usa muito essa expressão, até porque quando você tem uma pressão constante, a gente pode dizer que a quantidade de calor é igualzinho, né, à variação de entalpia. Essa variação de entalpia ela equivale ao calor que é liberado ou absorvido em uma reação química. Já que eu necessito aqui nesse ΔH,
se você calcular aqui, qual seria a variação de entalpia? Seria a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que seria a entalpia inicial. Então eu tenho o final menos o inicial. Então a entalpia, a variação de entalpia, é a mesma coisa sob pressão constante da quantidade de calor que é liberado ou absorvido. Então eu posso fazer todo o meu raciocínio químico em cima desse procedimento, que seria o ΔH. Então eu posso calcular e saber se a reação está liberando ou se está absorvendo. Para calcular a energia interna de uma reação, é difícil a gente mensurar isso, mas a gente pode trabalhar a variação, ou seja, o que tinha no início e o que tem no final. Então essa variação é fácil de calcular. Então a gente pode trabalhar da seguinte maneira. As reações exotérmicas, elas liberam calor. Então a variação de entalpia é menor que zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a energia presente nos reagentes é muito maior do que a energia presente nos produtos. Então, quando você aplica nessa formulazinha, o sinal negativo, ó, se o reagente é maior, eu vou ter um ΔH negativo. E se eu tiver um ΔH maior que zero, ou seja, positivo, isso está me dizendo que a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Então, no primeiro caso da exotérmica, eu tenho muita energia no reagente. Então, consequentemente, para o produto, é como se você imaginasse uma escadinha. Eu tenho uma escadinha onde eu tenho aqui o reagente e tenho aqui o produto. Então eu estou descendo, então é muito mais provável eu liberar essa energia. Se você olhar no sentido contrário, na endotérmica, que absorve calor, eu teria uma escadinha subindo, porque o produto, que é o final, é muito maior o conteúdo energético do que o inicial. Então se eu tivesse o reagente aqui e um produto, eu teria que subir. Então, consequentemente, eu teria que fornecer ao sistema energia. Então, a escadinha, ela exerce, né, de uma maneira bem prática, o raciocíniozinho aí da liberação e da absorção de energia. Então, a gente pode até prever isso nos gráficos que os problemas aí do Enem e dos vestibulares trazem. Geralmente, eles trazem aqui a entalpia, traz aqui o que eles chamam de caminho da reação, e a gente pode ter o primeiro exemplo no caso de uma exotérmica. Eu posso fazer um esqueminha de uma reação exotérmica. Como seria esse esqueminha de uma reação exotérmica? Eu vou ter a escadinha, ó. Eu vou ter praticamente esse comportamentozinho aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho, ó, os reagentes e eu vou ter aqui os produtos. E você observa que o reagente, o caminho, ó, ele desce. Então eu tenho o reagente indo para o produto. Essa curvazinha é só mostrando a energia de ativação da reação. Mas você nota que eu estou saindo de um conteúdo onde a energia dos produtos, aliás, dos reagentes, é muito maior do que a energia dos produtos. E essa variaçãozinha aqui é o ΔH da reação. Então eu tenho como analisar um gráfico e observar se ela é exo ou se ela é endotérmica. No caso da exotérmica, eu vou ter o conteúdo energético dos reagentes maior do que o conteúdo energético dos produtos. Se você raciocinar esse mesmo gráfico, né, se você for analisar o mesmo gráfico para uma reação, está aqui entalpia zero e está aqui o caminho da reação. Se você for olhar o mesmo raciocíniozinho aqui, eu vou agora fazer uma reação endotérmica, que ela precisa absorver energia. Então, como seria esse comportamento? Aí a gente teria esse comportamentozinho aqui, ó. Nós íamos ter o reagente, tá aqui, com um conteúdo muito menor do que os produtos. Então eu teria que subir, ó, uma escadinha. Eu teria que ir de um conteúdo menos energético para um conteúdo mais energético. Então eu teria aqui também a energia dos reagentes e aqui a energia dos produtos. A energia dos produtos é muito maior do que a energia dos reagentes. E aqui eu teria a variação de entalpia. Calculando essa diferença, eu tenho a variação de entalpia, já que a variação de entalpia seria os produtos menos os reagentes. Então eu tenho a escadinha, descendo, libera energia, subindo, absorve energia. Então os gráficos
de reações exotérmicas e endotérmicas é fácil do aluno perceber. Basta ele olhar o nível que está o reagente e os produtos. Quando o reagente está maior do que os produtos, ele consequentemente libera esse conteúdo energético, já que ele está saindo do conteúdo com mais energia para um conteúdo com menos energia. Na endotérmica eu preciso absorver para poder ir do menos energético para um conteúdo mais energético. Então, as reações exotérmicas, elas são geralmente mais rápidas do que reações endotérmicas. Então, o aluno ele tem que ter esse cuidado na hora de trabalhar aí essas reações. Outra coisa importante que o aluno tem que aprender é saber quando uma reação ela é exotérmica e endotérmica por representações básicas. Por exemplo, um átomo A reagiu com o átomo B, produziu C mais D e produziu calor. Nesse caso, A mais B reagiu, produziu C mais D e liberou calor. Então ela está liberando o calor, então é uma reação exotérmica. Eu posso fazer assim também, A mais B mais calor produziu C mais D. Nesse caso aqui, eu tenho A reagiu com B e B reagiu também com calor. Então, A mais B mais o calor, ou seja, o calor foi absorvido, porque ele reagiu com A e B. Então, seria aqui uma absorção, uma reação endotérmica. Você pode ter também esse comportamento, A mais B menos calor produzindo C mais D. O que é que ele está dizendo? Que A reagiu com B, mas não usou calor. Se não usou calor é porque liberou calor, seria uma reação exotérmica. E eu também posso trabalhar as representações da seguinte maneira. A mais B produziu C mais D e o ΔH, por exemplo, mais 1,8 kJ. Se você for observar, como seria esse raciocínio? Ele está me dizendo que o ΔH, que é a variação de entalpia, é positiva. Então, se ela é positiva, o ΔH é maior que zero, ela é uma reação endotérmica, ela está absorvendo calor, porque o conteúdo dos produtos é muito maior do que o dos reagentes, porque quando você subtrai aqui, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar um ΔH positivo. Como também eu posso ter isso aqui, A mais B, produzindo C mais D, e o ΔH, por exemplo, menos 1,8 kJ. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que nesse caso aqui, eu teria uma liberação de energia, porque o ΔH é negativo, ok? Então a gente precisa ter em mente todo esse mecanismo para entender um pouco de termoquímica, para já começar a brincar com os grafos e entender os métodos e as possíveis variações, ok? Então nessa primeira aula eu queria dar uma amarrada nessa representação. Primeiro, no que é uma reação exotérmica e endotérmica, nos processos, as formulações, bem como os gráficos e as possíveis representações que podem aparecer. Ok? Então fica a dica, pessoal.